Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify ou pelo canal do Instagram. Lembrando que lá no Spotify a gente tem as entrevistas antigas, que eram só áudio, mais de 200 entrevistas, e lá no YouTube quase 100 entrevistas para você. Quero agradecer os nossos parceiros, Academia CPN, 9 unidades em São Paulo, o aplicativo de natação da Swim Track monitorando a evolução do seu aluno, plataforma Educar levando ensinos de qualidade online para você. Hoje, parceria com o Instituto Aquático, tudo de natação ali no Instagram, no aprendizado e aperfeiçoamento. E a Flote, materiais pedagógicos da natação. E hoje eu tenho aqui na minha frente uma pessoa muito importante para mim. Foram 6 meses tentando trazer ele para cá, Thiago Ferreira. E hoje ele vai falar sobre educativos da natação. Muito obrigado pela presença, Thiago. Eu que agradeço, Renato. Agradeço a todos que estão aí no Instagram. Agradeço já a todos que vão ouvir a gente no Spotify, né? No podcast. Afinal, isso é muito bacana porque o podcast ele é atemporal, né? Então as pessoas vão ouvir de manhã, à tarde, à noite. Então quem estiver ouvindo, muito obrigado. Nós vamos falar bastante aí sobre educativo, nós vamos falar bastante aí sobre natação e espero que a gente contribua para a formação com dicas importantes para todos. Eu acho que a palavra de chave hoje dessa entrevista vai ser equilíbrio e harmonia. A gente vai falar muito sobre isso, como equilibrar os seus educativos. E eu vejo alguns professores falando educativo, falando corretivo, qual que é o termo certo ou o que é cada um. Então, o que são educativos, na verdade, Peixão? Esse é um tema muito interessante porque o que a gente tem... Na natação, na verdade, a gente tem muito termos que vão se perpetuando ao longo do tempo e ninguém sabe de onde veio. Esse é um. Educativo ou corretivo? Se você for pegar a literatura, que é onde nós temos que nos basear em todas as nossas condutas, nós vamos ver que não tem um conceito correto que diferencia um do outro. Mas, respeitando aí a cultura da natação, quando a gente fala de educativo, nós estamos falando de exercícios que vão educar, ensinar uma pessoa uma determinada habilidade que envolve a natação. Então, aquele aluno seu que está em aprendizagem, ele quando vai realizar um exercício para aprender o movimento de perna, para aprender o movimento de braço, ele vai fazer um exercício educativo. Quando você tem um aluno que já sabe nadar, um aluno que está em aperfeiçoamento e você propõe um exercício com uma complexidade maior, com um nível de coordenação maior, você está falando aí de um corretivo. Mas não tem problema se você colocar educativo ou corretivo. É algo conceitual que não tem uma diferenciação ou não tem isso robusto na literatura. Portanto, a gente utiliza aí os termos como você achar melhor. A gente tem a plataforma do Instituto Aquático, que traz vários educativos ou corretivos. A gente tem a natação criativa. E eu vejo os professores sedentos ali na busca. Qual que é o melhor educativo para corrigir determinado erro? Ele está cruzando a braçada. Qual que é o melhor educativo para isso? Eu vejo muita gente procurando qual que é o melhor, qual que é o melhor. Só que, na verdade, o melhor é o professor. Eu queria que você falasse o papel do professor na execução dos educativos. O papel do professor ele é fundamental, né? Porque se existisse o melhor educativo, se existisse um melhor exercício, você ia aprender a nadar pelo YouTube. Você ia aprender a nadar lendo um livro. Você ia aprender a nadar com uma apostila. Então, o educativo ou o exercício ele é muito importante, mas ele é somente uma ferramenta, assim como um martelo. Martelo não martela um prego sozinho. Então, ele é uma ferramenta que o professor utiliza para corrigir, para aperfeiçoar o aluno, ou para até ensinar o aluno. Então, o grande segredo dos educativos, ou o grande segredo dos exercícios na natação, não está no exercício, e sim em como o professor manipula a entrega desse exercício, ou seja, como ele entrega, para quem ele entrega, de que forma ele entrega e como ele utiliza, como ele vai utilizando os feedbacks desse exercício. Então, não procurem o melhor exercício. Não procurem o melhor exercício para corrigir determinado erro. E sim, treine e aperfeiçoe os seus estudos na técnica de nado para que você
saiba escolher, diante dos milhares de educativos e exercícios que a gente tem disponível, o melhor para aquele aluno, naquele momento. E quais são os tipos de educativos que a gente pode ter? A gente tem vários tipos de educativo. Eu vou listar para vocês aqui os principais. A gente tem um educativo que a gente chama de educativo com foco externo. O que é o educativo de foco externo? Como o próprio nome diz, você tem um material, um foco extra que vai direcionar o seu aluno a realizar o movimento correto. Por exemplo, um educativo de foco externo muito interessante é você pegar uma referência na respiração lateral. Então, você tem que sempre olhar para a borda da piscina, a borda é alta. Você tem que olhar sempre no primeiro azulejo. Então, faz a respiração lateral e olha para o primeiro azulejo. Faz a respiração lateral e olha o primeiro azulejo. Então, isso é um educativo de foco externo. Um outro exemplo, para corrigir a abraçada do peito. Sabe aquele aluno que faz a abraçada do peito e coloca o cotovelo para trás? Você pode pegar um espaguete. Esse espaguete vai limitar o movimento da abraçada, deixar a amplitude da abraçada pequena, e aí nós vamos ter um foco externo. Qual é o foco externo? O espaguete, aqui nas axilas, para que ele não cruze a abraçada, para que ele não ultrapasse a abraçada o cotovelo na linha do ombro. Um outro bastante utilizado são os educativos unilaterais, que vai braço direito, volta braço esquerdo. Um outro tipo de educativo que a gente pode utilizar bastante é o educativo pelo exagero. O que é o educativo pelo exagero? O aluno que está, por exemplo, cruzando muito a abraçada, vou pegar o exemplo do Renato, cruzando muito a abraçada, você pode pedir para ele entrar com o braço totalmente afastado do ombro. Então, tenta entrar com o braço o mais afastado do ombro possível. Quando você pede para ele entrar o mais afastado possível do ombro, você pode, neste momento, para aquele aluno, fazer com que ele entre na posição correta. Então, você vai exagerar um determinado movimento, uma determinada informação, para que ele possa, ou para que você possa, afinar esse movimento. E existem outros, mas esses três aí são os que mais a gente utiliza. E a gente vê muito assim, o professor às vezes um pouco resistente para dar o educativo, o aluno executar também o educativo, porque antigamente na natação a gente tinha muito nadar mais é melhor. Então, o que era nadar mais? Eu fazer uma metragem maior era melhor. Só que hoje em dia a gente vai ver que a qualidade a gente leva muito em conta. Então, qual a importância de você executar o educativo no dia a dia? O educativo, como o próprio nome diz, né, ele já educa. O corretivo, ele corrige. Então, ele é super importante da gente utilizar em todas as aulas. Mas vamos separar aqui em dois grupos. Grupo da aprendizagem. No grupo da aprendizagem, você vai utilizar os exercícios educativos todos os dias. 70% a 80% da sua aula tem que estar baseado em exercícios de correção, em exercícios de aprendizagem. O grupo do aperfeiçoamento / condicionamento. Este grupo também ele tem que fazer educativos quase que todos os dias. Eles já não precisam fazer esses exercícios toda a aula. Mas você pode colocar isso, o aluno nada 2 vezes por semana, se dentro da sua planificação, você pode colocar aí que ele faça 1 vez por semana, no mês de setembro, só os educativos de crawl, e aí você vai programando os educativos, assim como você programa o seu treino de musculação, assim como você programa as séries fisiológicas, enfim, você vai periodizar, programar os exercícios educativos. E geralmente dentro de uma sessão, e isso varia muito, tá? Depende muito do aluno, depende muito do seu objetivo. Separe para o aperfeiçoamento e para o condicionamento pelo menos 10 minutos de exercícios educativos e corretivos. Mas não é 10 minutos, não são 10 minutos assim, 200 metros, vai com o braço direito, volta com o braço esquerdo. Não, são 8 de 25. Vai com o braço direito, volta com o braço esquerdo. E a cada 25 metros, você, professor, vai dar o feedback para o seu aluno. Mas antes disso, lembra que eu falei de como entregar o educativo? Para entregar o educativo, você vai explicar qual é o objetivo daquele exercício. O que você quer com aquele exercício para aquele teu aluno, para que ele possa entender o que ele tem que realizar ao fazer. Vai braço direito ou volta braço esquerdo. Então, como você disse, é quase diariamente que eu tenho que aplicar esses educativos. Se eu tenho aquele aluno, ou você que é nadador aí do outro lado, um pouco mais resistente, ele não aplica esse educativo,
qual que é a parte ruim disso? O que é prejudicial para esse nadador? Você evolui de duas formas. Ou através da melhora das suas capacidades físicas, da sua aptidão, ou através da coordenação, através da eficiência do movimento. A gente do esporte costuma dizer que da atividade física, do exercício físico, a gente costuma dizer o seguinte: as capacidades físicas são importantes, mas a técnica é rei, a técnica é rainha. Significa que para você evoluir, não adianta somente treinar. Você precisa treinar melhor, treinar a sua eficiência de exercício, treinar a sua eficiência de movimento. Quando você tem uma eficiência de movimento bem executada, você consegue ter economia de movimento. Se você tem economia de movimento, falando de natação, você consegue nadar mais num determinado período de tempo e cansar menos. Ou seja, você vai evoluindo tanto o seu desempenho físico para a saúde ou para os objetivos que você queira, tanto quanto a sua parte técnica. Então, técnica ela é super importante, a gente precisa fazer. E eu sei como é que é às vezes, né? Tem aluno que não quer fazer educativo porque educativo é chato, porque vai fazer com que eu não cumpra aquela metragem naquele dia. Mas aí basta você conversar, explicar para o teu aluno para que serve educativo, o quanto ele vai melhorar com isso e ao invés de 10 minutos, dê 5, mas muito bem dado. Dê 5 minutos dando feedback, dando atenção, corrigindo, fazendo essa interação com o aluno. E aos poucos, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir curtir na cabeça dele o quão importante é executar o movimento de forma correta. E você falou, às vezes dá esses 5 minutos, e esses 5 minutos bem dado, aí eu quero que você dá a dica do bolo. O que é esse bem dado para esse aluno? É você dar poucas informações, você dar o feedback, depois no final nadar? Eu queria que você criasse esse pacote aí. Costumo dizer o seguinte: o que é importante na hora de você planificar o seu educativo, na hora de você prescrever o seu educativo? Ponto número 1. Realize os educativos em pequenas distâncias. Se sua piscina tem 20 metros, realize em 20 metros. Se sua piscina tem 15 metros, realize em 15 metros, se assim ele consegue. Se não, você realiza em 10 metros mais ou menos. Então, realizar o educativo em pequenas distâncias. Dica número 2. Toda vez que você tiver, ou na maioria das vezes que você for intervalar esse educativo, no intervalo, dê feedback. Mas não precisa dar feedback todas as vezes, mas pelo menos você tem que passar para ele um retorno. O que aconteceu, se ele melhorou, se ele não melhorou, se está bom, se não está bom e o que ele precisa melhorar. Uma terceira dica: saiba utilizar bem os materiais. O material ele é super importante para a gente corrigir e para a gente ensinar. A aprendizagem é um fenômeno multifatorial. Significa que ele depende de diversos fatores. E um deles é a repetição. E quando você coloca uma nadadeira, por exemplo, você aumenta a chance dele repetir aquele exercício. Portanto, você está ali abarcando uma variável importante da aprendizagem, que é a repetição. Então, mas saiba planificar, saiba utilizar os materiais de acordo com o seu objetivo. E aí eu ainda colocaria que sempre que você termina o seu educativo, você colocar para ele fazer o nado propriamente dito, para ele consolidar esse aprendizado. Então não adianta você querer corrigir algo e não colocar depois na prática, né? Exato. Se assim ele tiver a condição de realizar o nado completo, é importante, depois de uma sequência de educativo, que ele realize o nado completo, eu costumo chamar de nado técnico, para que ele possa tentar reproduzir ou espelhar aquilo que você queria nos educativos no nado completo. Se assim ele conseguir nadar completo, né? Se ele não consegue, você tenta, depois de uma sequência de exercícios de aprendizado, que ele execute a competência que você estava querendo. Por exemplo, pernada de peito. E tem um momento ideal para eu colocar o educativo? Início da aula, meio da aula, final da aula? Mais uma vez, vou separar em 2 grupos. O grupo da aprendizagem. No grupo da aprendizagem, 80%, 70% da aula é educativo e é corretivo. Portanto, você tem ali um aquecimento geral e aí você vai trabalhar as suas sequências, os seus objetivos do dia.
Para o grupo de condicionamento, aperfeiçoamento, você tem duas estratégias. Estratégia número 1, você ir colocar os educativos logo após o aquecimento, no início da sua sessão. Por quê? Para executar um movimento de maneira correta e eficiente, o aluno precisa, a pessoa precisa estar descansada, ela precisa ter foco. Você não aprende se você estiver cansado, você só aprende se você estiver descansado, isso para tudo. Portanto, coloque o educativo, coloque esses exercícios no início da sessão, de preferência logo após o aquecimento ou durante o aquecimento. Uma outra estratégia é você colocar os exercícios educativos no final da sessão, após a sua série fisiológica, porque ele vai estar cansado. Mas aí é para um grupo de alunos ou para um objetivo muito específico. Aquele aluno já sabe executar o movimento. Aquele aluno já sabe executar aquela técnica de maneira correta. Só o que você quer? Você quer que ele permaneça de maneira correta, mesmo cansado, mesmo sob influência da fadiga. Geralmente a gente utiliza esse tipo de estratégia com atletas amadores ou atletas até mesmo profissionais. E quando a gente fala aí na sua plataforma, Instituto Aquático, Natação Criativa, a gente vem com alguns educativos. E às vezes a gente coloca alguns educativos, aí vem alguns comentários, mas esse educativo não presta, esse educativo não é bom, esse não serve. Existe um educativo que não seja bom e até pessoas sejam deseducativo? Isso é complicado, porque assim, ó, não dá para você culpar a não eficiência do movimento do teu aluno no exercício. Acho que você que escolheu o exercício errado. Então, eu não culparia o exercício, eu não culparia o educativo, eu não falaria que o educativo que prejudicou o movimento. E sim, você utilizou o educativo para a pessoa errada. Ou você utilizou o educativo de forma errada para aquela pessoa. Mas sim, a internet, Renato, ela democratizou a informação para todo mundo. Ou seja, do que você quer, você acha na internet. Isso é muito bom. Você tem tudo o que você precisa em termos de informação na internet. Mas a internet não tem filtro. Ou seja, se eu quiser publicar qualquer coisa no Instagram, no TikTok, sobre natação, por exemplo, nadar fazendo assim no cabelo é importante para você melhorar o seu consumo máximo de oxigênio. E se você fizer uma boa dancinha, se você colocar um bom fundo, um filtro legal, bacana, e colocar um trend, aquilo vira uma verdade. As pessoas começam a curtir, curto. E essa informação errônea, ela vai passando para frente. Ela não tem filtro, você pode publicar o que você quiser. Então tem alguns exercícios, sim, que a gente enxerga na internet que ele tem pouco propósito. Não vou falar que não tem nenhum propósito, mas ele tem pouco propósito. E geralmente quem executa esses exercícios, notem bem, são grandes atletas. São pessoas com grandes habilidades. Não é o Renato do dia a dia da academia. Não é a Renata do dia a dia da academia. Não é o Thiago do dia. Não é a dona Olga do dia a dia da academia. É um grande atleta que tem uma capacidade de percepção motora gigante. Então tome muito cuidado com o que vocês veem na internet. Pega, assiste, reflita, pensa e verifica se ele é bom ou não para o teu aluno. E um aumento constante, falando de internet, são os exercícios fora da água. Que há uns anos atrás não se falava tanto de exercícios fora da água e educativos fora da água para transferir para o meio aquático depois. Como você enxerga esses exercícios que cada vez estão aumentando mais, esses exercícios terrestres? Os exercícios fora da água, eles podem, sim, auxiliar muito no aprendizado e no aperfeiçoamento dos nados. Por quê? Quando você está no meio líquido, você está num meio, vou colocar entre aspas aqui, né, desconhecido, meio hostil. Qualquer coisa que você fizer errado, você engole água ou você experimenta uma sensação de desequilíbrio. Quando esse aluno tem muita dificuldade, colocar ele fora da água para mimetizar as questões em termos de movimento que ele vai fazer dentro da água, pode ser uma estratégia positiva, pode ser uma estratégia eficiente. Então, sim, utilizar os exercícios fora da água é uma estratégia legal, mas natação é dentro da água. Então, você tem que utilizar os exercícios fora da água como complemento, como auxiliar da sua estratégia para que ele reproduza dentro da natação.
E você, Peixe, assim como eu, a gente passa o Brasil aí dando palestra, visitando academias, clubes, e uma prática que a gente vê às vezes é aquele quadro, o professor coloca a aula no quadro e coloca até o educativo no quadro. Então, o educativo de hoje é isso. Ou alguns professores falam, nada o educativo que você se sente mais confortável, nada o que você prefere. Como você indica a introdução desses educativos? Eu tenho que fazer de forma individual? Eu tenho 10 alunos, 15 alunos, faço um educativo para cada aluno? Eu divido em grupos ou eu faço assim de forma coletiva? Tem um mundo ideal e tem a expectativa e tem a realidade, né? Então, eu vou falar da expectativa. A expectativa é que você, de forma planejada, passe os educativos ou de forma individual ou para pequenos grupos, porque as necessidades humanas são distintas. Então, eu tenho um grupo de alunos que precisa melhorar um determinado movimento, que não necessariamente naquela mesma aula sua, aquele outro grupo de alunos precisa melhorar o mesmo movimento. Então, o ideal seria você individualizar os educativos. Mas a realidade não é bem assim. Na realidade, às vezes você tem na raia 1 os alunos que nadam bastante. Na raia 2, alunos que nadam mais ou menos. Na raia 3, aqueles que estão aprendendo perna. E na raia 4, aqueles que estão fazendo a bolinha, a adaptação ao meio líquido. Aí, a estratégia, e nós, professores, às vezes temos que ser grandes malabaristas da vida. Por quê? Diante desse cenário, qual deles precisa mais atenção? Quem está dentro da água e está fazendo adaptação ao meio líquido. Portanto, o direcionamento da sua atenção maior, a proporção da sua atenção vai ser para aquele aluno que necessita mais, ou seja, da raia 1 aqui, ó, que está pegando ar, soltando ar, está fazendo adaptação ao meio líquido. Já as pessoas ou os alunos da raia 4, que já nadam bem, ou da raia 3, sim, você pode colocar a aula na lousa, só que, uma dica, explicar para eles antes o que eles vão fazer. Então, reúne eles de forma rápida. Olha, o aquecimento é esse, o educativo é esse. Vocês já fizeram esse educativo na aula passada, lembra? Que é o 6 de 25, só a fase aquática, para melhorar o cotovelo em cima da mão? Prestem bastante atenção nessa parte e quando acabar, 50 metros nadando. Aqui tem a série fisiológica que vocês precisam fazer e aqui a gente acaba a nossa aula. Então, você vai explicar para ele. E aí, durante a aula, enquanto você estiver lá com os seus alunos na adaptação meio líquido, na hora que ele chega no educativo, você vai por baixo ali na piscina e dá umas pequenas dicas para aquele aluno. E deixa o aluno da adaptação meio líquido de forma segura, ali, com 2, 3 minutos sem a sua atenção. Volta de novo e assim você vai ser. Esse é o verdadeiro malabarismo da vida. É o verdadeiro professor Ipiranga. Exatamente. Você tem a expectativa de você ter o grupo todo uniforme, homogêneo, mas essa não é a nossa realidade na maioria das vezes. E quando a gente fala de educativo, a gente tem muito, ele precisa ter uma consciência corporal boa, precisa ter uma consciência com a água boa, então eu vou trazer os educativos para ele ter essa melhora proprioceptiva. E aí então não vou utilizar o material, senão tem até aquela famosa frase, o material cria dependência. Queria que você falasse da importância, sim, dos materiais, que é super importante, e às vezes vai até facilitar a introdução desses educativos. Material é super importante, quando bem utilizado. O material pode viciar. Viciar se você usar todos os dias. Se você colocar todos os dias, segunda-feira, olá, tudo bem, seu José? Coloca a nadadeira e vamos fazer a perna de crawl. Aí chega na quarta-feira, olá, seu José, como é que foi o dia, tudo bem? Coloque a nadadeira e vai fazendo perna de crawl. Na semana que vem, bom dia, seu José, como é que foi o final de semana? Foi tudo bem? Foi. Põe a nadadeira e vamos... Aí sim, você acaba não explorando a potência ou o grande poder de melhoria dos materiais. Então, um material ele é um complemento, ele é uma ferramenta, assim como o próprio exercício, que você vai utilizar em determinados momentos e em determinadas situações. E como eu disse alguns minutos atrás, o material, por exemplo, como a nadadeira, ou também chamada de pé de pato, pode aumentar o número de vezes ou as repetições, o volume que aquele aluno nada. Ou seja, repete para aprender. Então, você vai aumentar a chance dele repetir.
Então a gente finaliza como comecei a entrevista. Muito equilíbrio e muita harmonia com o material, com a execução do exercício, com os feedbacks. E pra gente fechando aqui, Peixe, eu falei que você passa o Brasil inteiro aí como palestrante. Queria que você contasse aí um perrengue que você já passou como palestrante, porque o pessoal vê aí do outro lado, acho que é só flores o que a gente vivencia desse lado. Não, eu passei... O perrengue que eu tenho, assim, que mais me marcou, eu comecei a dar aula em pós-graduação e o primeiro curso que me chamaram para dar aula foi o curso de pós-graduação de musculação. Era na cidade de Brasília. E quando eu cheguei em Brasília, eu estava super nervoso. Era a minha primeira ou segunda vez que eu estava me expondo à parte acadêmica. Tinha me preparado super bem. O tema era metodologias de treino da musculação. Então eu estava super bem preparado, estava lá super empolgado. E quando eu cheguei, e eram 20 horas, né? Sábado das 8 às 6 e domingo das 8 às 6. Eu estava bem preparado, estava tranquilo. Quando eu chego na cidade, quando eu chego na sala de aula, pego o meu notebook, conecto no projetor e o projetor explode. O projetor começa a sair fumaça. Ou seja, o projetor queimou. Eu penso comigo, pô, tranquilo, né? Tem um sobressalente ali. Não tinha sobressalente. Só tinha aquele projetor. Não tinha outro projetor. Era um sábado, a empresa não ia comprar um projetor. O que eu fiz, Renato? Na minha primeira ou segunda aula de pós-graduação, eu tive que ir no gogó, na unha, na lousa. E aquilo foi uma experiência muito bacana para mim, porque me deu chance de aperfeiçoar a não dependência como palestrante somente do audiovisual, mas também do audiovisual, da oratória, de você escrever, de você dar exemplos, utilizar o que a gente chama hoje de metodologias ativas de aprendizagem. Eu já passei por isso na pós da FMU, coloquei um projetor, não funcionava, coloquei o segundo, trouxeram 3, só que para piorar naquele dia, era 16 de dezembro e estava vindo pós-pandemia, só tinha a minha aula na faculdade, então não tinha apoio nenhum de ninguém. Era só o piscineiro ali me ajudando. Eu entendia menos que ele. E também foi no gogó ali. Vai no gogó, não tem jeito. No gogó. Eu achei que você ia contar uma história lá que você viajou à noite, de uma Deus cidade para outra, e te prometeram pagar um valor, pagaram outro. Deus me livre. Teve outra vez também, que era 2 cidades. Eu fui para uma cidade e naquela cidade eu fui dar o curso. Começou que quando eu fui dar o curso naquela cidade, eu estava com um parceiro meu, quando eu fui dar o curso naquela cidade super quente, foi tudo bem. Aí, bom, agora você vai para outra cidade. Tudo bem, vamos de carro. Ok. Só que aí nós fizemos uma viagem à noite, de madrugada. O rapaz corria muito. E eu fiquei com tanto medo, que eu comecei a chorar na viagem. Comecei a chorar na viagem, porque a gente estava perdido, pouca gasolina, num local que eu desconhecia completamente. Deu tudo certo no final das contas, mas isso não faz tanto tempo, mas a sensação que eu tive de, o que vai acontecer se esse carro parar aqui no meio dessa estrada escura, cheio de árvore, o que eu vou fazer aqui? Celulares não pegavam direito. Eu realmente fiquei desesperado. Detalhe, quando eu cheguei lá, a gente foi dar o curso, a sala que estava reservada estava com alguma goteira, estava interditada. Tivemos que dar o curso ao ar livre, com um projetor, mas o projetor não tinha parede branca. Então foi no computador. Então abrimos o computador e demos o curso no computador ao ar livre. E quem assiste as palestras não sabe os perrengues que a gente passa. Muito! Tiago, quero agradecer muito essa entrevista. Acho que auxiliou muito quem é nadador, quem é professor aí do outro lado. Queria que você deixasse aí suas redes sociais para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, saber sobre o Tiago. Eu tenho o meu perfil do Instituto Aquático, que está aqui, né, na tela, que é o @Tiago com H, _Peixe, Instituto Aquático, tá? Que a gente fala ali somente de natação. Eu tenho o meu Instagram pessoal, que é Thiago com H, N de navio Ferreira, onde eu compartilho outras experiências da minha vida que tem alguma coisa a ver com natação, mas dentro da educação física, outras experiências ou outras ações que eu tenho na minha vida profissional, que é lá no meu pessoal. E o objetivo do Instituto Aquático, para quem não conhece do outro lado, é para nadador de alto nível, é para aperfeiçoamento, é para o aprendizado, é para Dona Olga, como pra você disse. Mundo. A gente se preocupa muito ali no Instituto Aquático em
divulgar informação que são balizadas em 2 grandes alicerces. Alicerce número 1, que toda aquela informação que a gente divulga, ela tem por trás um referencial bibliográfico científico. Se não tem, a gente vai para a premissa ou para o alicerce número 2, que seja de consenso ou de senso comum dos professores de natação. Não estou lá para provar, para colocar polêmica, vamos colocar... Não é o meu intuito. Aliás, não sou uma pessoa super ativa na internet, mas não é meu intuito causar polêmica. Meu intuito é compartilhar informações com essas características. E uma coisa que eu acho muito legal ali no Instituto Aquático, como você disse no meio da nossa entrevista, não são nadadores de alto nível que fazem os exercícios, são os seus alunos ali, como você disse, os seus ratinhos ali da medicina. Do dia a dia. Os alunos do dia a dia é que realizam os exercícios para que a gente veja a expectativa, que a expectativa é você ver um grande atleta fazendo um excelente exercício, nossa, que lindo aquele exercício. E a realidade é o aluno do dia a dia fazendo realmente aquele exercício. Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Sigam o Instituto Aquático, sigam a Natação Criativa aqui pelo YouTube para a gente fortalecer em busca de novos parceiros. Hoje a Flote, o Instituto Aquático, a Plataforma Educar, a Academia CPN e a Swim Track. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.